Pronto, gravando na nuvem. Bom, Eu não sei o que é isso de nuvem, mas está lá. Boa noite. Hoje nós estamos no dia 31 de março, uma data muito triste para nós, mas uma data que tem que ser lembrada. E nós vamos ter uma aula com a professora Maria Luísa Bussi. Ela é professora efetiva do nosso curso de formação, e ela vai preencher essa aula, é a quarta aula do segundo módulo do curso de formação. E a professora Maria Luísa Bussi, o tema da aula dela é muito interessante nesse momento, que ela vai falar para nós sobre a ascensão do bolsonarismo. Ela vai nos explicar a construção dessa categoria bolsonarismo. Ela é jornalista de profissão, graduada em História, mestre e doutora em Sociologia. Semiologia. Semiologia, perfeito. Desculpa. Mestre e doutora em Semiologia e pós-doutora em Comunicação e Cultura. A aula vai ter duração de 1h10 e depois a gente vai proceder à participação dos alunos com perguntas e questionamentos que ela vai nos ajudar a responder. Boa noite, então, e vamos começar. A aula é sua. Obrigada, Marília. Que a gente se gosta tanto que a Marília quer me cooptar para a sociologia, é isso. Né? Você já é uma socióloga. Bom, hoje, dia 31 de março, né, o golpe foi dado, a fatalidade aconteceu ontem, eles são tão incríveis que eles até mexem nas datas, né, para não cair no dia 1º de abril, para a mentira da salvação, da história da salvação do Brasil não ser caracterizada no dia que é entendido como dia da mentira. Essa nossa aula sobre a ascensão do bolsonarismo, mas antes eu quero prestar toda a solidariedade ao nosso aluno, companheiro Wagner, né, que foi atingido pela Covid em função do descaso desse governo da necropolítica. Então, Wagner, eu sei que eu estou falando em nome de todos nós, de toda a nossa solidariedade, que você se recupere bem. Muito bem, vamos lá. A ascensão do bolsonarismo. Vou começar com uma epígrafe, que é um trecho do artigo do José Dirceu, chamado Jogo de Xadrez de 2022. O cenário não é favorável, mas se queremos derrotar esse desgoverno, essa tragédia humanitária e nacional, temos que nos unir, custe o que custar. Caso contrário, trairemos nosso legado e as futuras gerações. O que nos divide não é o programa de governo, as alternativas, a rendição de nossas elites à dependência externa, sua vocação e herança autoritária, sua cegueira frente às profundas desigualdades sociais, sua defesa de privilégios e da concentração do patrimônio, renda e riqueza nacional em suas mãos. O que nos divide é nossa própria incapacidade política de enxergar a realidade que nos impõe a unidade de todas as forças democráticas, nacionalistas e progressistas. Bom, vamos lá. Tem uma vozinha aí? Tem alguém com o microfone ligado? Por favor, obrigada. Quem é que está com o microfone ligado, gente? Que está entrando o som. Eu queria começar a aula. Hein? Vamos lá. Bom, a história pode não ser a mãe das ciências, mas tem a propriedade de ressuscitar os acontecimentos, imprimindo dialética no imobilismo das lembranças. No resgate da memória, vamos fazer um recuo ao ano de 2005 para dar início à reflexão sobre a ascensão do nazifascismo no Brasil neste século XXI e que recebe o nome de bolsonarismo.
Antes, entretanto, vamos recuar um pouco mais. Vamos voltar ao ano de 1997. Vou demarcar nessa data uma das origens que considero reveladora do processo sociopolítico-cultural que nos trouxe ao presente que estamos experienciando. Há 23 anos, no dia 7 de dezembro de 1997, o então Jornal do Brasil publicava matéria de importância e consequência futura que poucos perceberam. O alto da página 5 do caderno B estampava o título "A extrema-direita faz escola na PUC". A matéria tratava de O Indivíduo, jornal de alto conteúdo reacionário. Maria Luísa, seu microfone está fechado. É que fecharam tudo. Abriu. Até onde vocês ouviram? Até o Jornal Globo. Não, Jornal do Brasil. Vamos lá, eu vou repetir. Eu vou explicar, é porque a outra Maria Luísa está com o microfone aberto. E na hora de fechar eu troquei, desculpe. Tá bom. Então, vamos ver. Eu posso começar, vamos recuar até 1997? Todo mundo ouviu? Acho que vou começar de novo a aula. A PUC. Está aqui, Cecília ouviu até a PUC. Vamos lá. Extrema-direita faz escola na PUC. A matéria tratava de O Indivíduo, jornal de alto conteúdo reacionário, dedicado a desqualificar as atividades da Semana da Consciência Negra, desqualificar as atividades da Semana da Consciência Negra, promovidas na Universidade Católica da Elite Carioca e primeira instituição de ensino a praticar a política afirmativa de cota racial e inclusão de jovens de baixa renda. Produzido por 4 alunos com idades entre 17 e 25 anos, a pauta do tabloide não se restringia a estimular o racismo. Ia do deboche à homossexualidade, passando pela condenação da solidariedade humana, até a intransigente defesa da desigualdade. Na ocasião, a leitura provocou a declaração do reitor Padre Jesus Hortal. Publicação com boa impressão gráfica, mas de conteúdo francamente deplorável. Visto a partir dos acontecimentos políticos de 2018, o indivíduo foi um dos tantos arsenais plantados pela máquina de guerra do pensamento obscuro e atrasado, acionado contra os avanços e conquistas civis e sociais. A distribuição de O Indivíduo, no conhecido pilotis da PUC, local de referência das lutas estudantis progressistas e de manifestações contra a ditadura, causou forte reação no campus da Universidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. No dia 21 de novembro, o Caderno de Cidade do Jornal do Brasil publicou matéria com o título "Jornal de Estudantes agita pilotis da PUC". O coletivo de cultura da PUC mandou carta para o jornal, dizendo que o boletim agrediu subjetivamente o movimento negro e declaradamente os homossexuais. No dia seguinte, mais uma matéria no Caderno de Cidade. PUC vai punir autores do jornal. Em nota, o reitor afirmava que a sanção poderia variar da repreensão à suspensão e dizia: os redatores se apresentam como campeões do individualismo mais extremado e atacam tudo o que lhes desagrada. Não quero negar a legitimidade da liberdade de expressão e o pluralismo das opiniões, porém não posso concordar com o individualismo que ignora a solidariedade humana e o sentido cristão da fraternidade. Além disso, o que me parece completamente inadmissível é que, com argumentos falaciosos, se veicule o ódio, o desprezo e a injúria direta contra os que pensam ou quem agem de modo diferente dos autores do panfleto, concluiu Hortal. O desprezo, o ódio e a injúria, destacados pelo reitor,
Acho que tem alguém com o microfone aí ligado. Obrigada. O ódio, o desprezo e a injúria, destacados pelo reitor, permitiram provocar a análise de três cientistas das áreas de política, psicanálise e filosofia. Ouvidos, os entrevistados foram unânimes. Estamos observando ao primeiro movimento organizado da extrema-direita ao longo de toda a história da PUC. Nas declarações em separado, o cientista político analisou que conseguiram extrair o pior dos dois mundos, o pior do mundo moderno, o individualismo selvagem, e o pior do mundo tradicional, o congelamento das hierarquias. É o anarquismo de direita postulado por Robert Nozick, que propõe filosofia política radical individualista com redução ao Estado mínimo, que deve apenas se responsabilizar pela segurança pública. Só é exigido do indivíduo o respeito ao direito à propriedade. É a comunidade em oposição à sociedade, com a volta da ordem hierárquica do velho patriarcalismo. Esse conservadorismo é gregário e solidarista, mas a partir do estabelecimento de relações hierárquicas entre os agentes. Daí o autoritarismo paternalista, misógino e racista. O professor de filosofia chamou de estupidez a hipótese de um sujeito sem coletivo. O indivíduo nunca é isolado. O indivíduo verdadeiramente só se afirma em sociedade com a herança social que faz. A teoria do darwinismo social é o que legitima a escravidão, o colonialismo, o nazifascismo e o racismo. E disse ainda que o jornal é um punhado de agressões que exigem medidas judiciais por parte dos grupos ofendidos. É a violência que se exerce travestida de legítima liberdade de expressão. O psicanalista definiu o episódio como assustador e prosseguia. Esta pode ser a ponta de um iceberg de uma coisa muito maior que deve ter ramificações na sociedade brasileira que sequer suspeitamos. O que impressiona no editorial é a recusa da ideia de comunidade e a noção de democracia como uma rebelião das massas. O boletim é potencializador de violência. Esse discurso reacionário pode oferecer uma camisa para os desavisados e desamparados. Ele visa a arregimentação marcada pelo discurso da violência, apesar de estar no plano verbal. Em 2018, com exceção do filósofo já falecido, o psicanalista e o cientista político foram ouvidos novamente para avaliar os acontecimentos que me pareciam uma extensão, agora bem articulada, com ramificações nacionais e internacionais, com pretensões que ultrapassavam pilotis universitários. O cientista político e o psicanalista foram outra vez unânimes em afirmar que estávamos diante de um fato muito mais significativo do que se imaginava. Segundo eles, tratava-se de uma reação paradigmática do conservadorismo a uma sociedade que vinha se consolidando à luz da Constituição Cidadã de 1988 e que, ao longo do tempo, foi se apresentando como um ensaio geral para a democracia mais profunda que se expandia na luta contra a desigualdade e o racismo. No diagnóstico sobre o mal-estar que se abateu sobre o Brasil desde o golpe de 2016 e que desagou na eleição da extrema-direita, o psicanalista considerou que esse processo ímpar no Cone Sul se deu de maneira da nossa redemocratização, que anistiou torturadores, impedindo o acesso à memória crítica sobre o que foi a ditadura. A novidade histórica é que os derrotados com o fim da ditadura saíram dos armários. Não têm mais pudor em dizer e se apresentar como de direita e de extrema-direita. Perderam a vergonha. O hoje é o ponto de chegada desse processo que vinha se organizando desde a Constituinte. A sociedade organizada não se deu conta, fomos pegos de surpresa. Agora eu vou ler para vocês alguns trechinhos do jornal O Indivíduo, de 1997. Primeiro trecho. Nesse jornal deve imperar o estritamente pessoal, pensado e escrito por um indivíduo sozinho. No tempo em que se fala muito em coletividade,
nos excluídos, nos sem alguma coisa, e todos somos sem alguma coisa, no velho proletariado, nas tribos e tudo mais, queremos nos dirigir ao ser humano de um para um, porque é assim que as coisas são, individuais. Outro trechinho. Não podemos sobrepor a ideologia coletivista ao poder da consciência individual. Quem vai perceber as verdades não é a coletividade, nem o PT, nem o PFL, e sim cada indivíduo. É possível estar certo quando todos em volta estão dizendo que você está errado. Na Semana da Consciência, isso era 1997, na Semana da Consciência Negra, uma Semana da Consciência Negra depõe contra a própria raça negra, como se esta fosse composta de pessoas que precisassem desesperadamente de afirmação. Outro trecho. Justiça social, um termo exótico. A justiça social implica que tenha havido uma premeditação de ter existido uma injustiça social, uma hipótese aparentemente conspiratória da história. As coisas são como são, e, infelizmente, Deus é um grande criador de desigualdades, independente do que a teologia da libertação queira nos dizer. Outro trecho. Pois eu acho que, se não é uma doença o homossexualismo, é, no mínimo, algo muito peculiar evolutivamente. O último trecho que eu destaquei. O mundo é dividido entre os que penam e entre os que pensam e os que agem. A função dos professores universitários não é mudar a realidade, e sim percebê-la, senão estará se formando uma massa de militantes. Os 4 estudantes que redigiram, produziram e assinaram o jornal eram todos discípulos do Olavo de Carvalho. De 1997, damos um salto de 8 anos para 2005. Fazia 3 anos da primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores. Lula tomou posse em 2003 com um programa desenvolvimentista que não separava economia e sociedade. Nas metas, acabar com a fome e estimular o mercado interno, botando os pobres no orçamento, o que ao mesmo tempo atendia às necessidades sociais e girava a economia, movimento contrário ao modelo neoliberal que Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso vinham colocando em prática, mas foi derrotado nas urnas. No limite, a tolerância da burguesia suportou até 2005 o operário vindo de base sindicalista que jurou cumprir a Constituição e honrar os 58 milhões de votos recebidos. De 1984 até agora, depois do Ronald Reagan, Lula foi o presidente mais votado no mundo ocidental. 2005 pode servir como um dos anos de referência para o estudo da ascensão do bolsonarismo, o nazifascismo brasileiro do século XXI. Naquele ano, 2005, Olavo de Carvalho se mudou para os Estados Unidos. Ele vive em Richmond, estado da Virgínia. Seu visto de residência é o Extraordinary Ability, habilitação extraordinária, habilidade extraordinária, concedido pelo governo estadunidense a pessoas com talentos especiais. Ele próprio declarou que se mudou para os Estados Unidos por causa da chegada do Partido dos Trabalhadores à presidência da República. Olavo de Carvalho postula a destruição de todo o aparato filosófico e teórico da modernidade, aparato que chama de sacerdócio das trevas, e, em contraposição, desenvolve a tese do marxismo cultural, que, segundo ele, é a base da teoria da conspiração que transfere do indivíduo para o coletivo o conhecimento da verdade. Em 2019, em jantar na Embaixada do Brasil em Washington, Olavo de Carvalho se sentou ao lado direito do nacional genocida que ocupa a presidência da República do Brasil. Talvez não seja leviano pensar que Olavo de Carvalho possa ser um colaborador informal da Internacional Fascista de Steve Bannon. Em janeiro de 2019, Bannon recebeu Olavo de Carvalho para o jantar em sua casa, em Washington. A casa do ex-conselheiro estrategista de Donald Trump fica numa rua atrás da Suprema Corte Americana e é conhecida como Embaixada.
O motivo da recepção ao Olavo de Carvalho, ideólogo de primeira hora do bolsonarismo, se deveu à curiosidade de Bannon sobre o Brasil e a admiração que sentia pelo nacional genocida. Olavo de Carvalho estava acompanhado de Gerald Brandt, executivo do mercado financeiro em Nova York, responsável pelo contato com Bannon. Olavo de Carvalho estava em Washington atendendo chamado do Departamento de Estado para uma conversa fora dos registros, no 7º andar reservado às altas autoridades da diplomacia estadunidense. Olavo de Carvalho informou a Bannon que o staff da América Latina, do Departamento de Estado, concordou entusiasmado com sua tese do marxismo cultural. Bannon comemorou por considerar uma mudança de rumo no setor que, no governo Obama, era muito tolerante com o marxismo cultural. Gerald Brandt também informou que a Bolsa de Valores reagia bem ao governo eleito porque o mercado ama Bolsonaro. Disse ainda que os cargos federais vinham sendo ocupados por amigos ou ex-discípulos de Olavo de Carvalho. Destacou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, como um dos principais seguidores do pensamento de Olavo de Carvalho. Ele é um sonho que se tornou realidade, definiu Brandt, para explicar que Ernesto Araújo via Donald Trump como referência de salvação do Ocidente. Bannon perguntou sobre as divergências e críticas internas no governo. Recebeu como resposta que a culpa era da imprensa empenhada em criar intriga todos os dias. Sobre esse tipo de cobertura, Bannon quis saber se era uma questão ideológica ou porque vendia mais jornal. O interesse de Bannon em conhecer Olavo de Carvalho surgiu da relação com o deputado Eduardo Bolsonaro, ainda no período da campanha presidencial brasileira. Ao ouvir que Olavo era um patriota e saber que ao ouvir que Bolsonaro era um patriota e saber que o slogan do governo era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Bannon declarou: amei isso, amei isso. Sua única preocupação era o cara de Chicago, como se referia a Paulo Guedes. Era a dúvida de Bannon sobre a firmeza do caráter nacionalista do bolsonarismo. Bannon considerava o ministro da Economia um entrave à implantação da Internacional Fascista no Brasil, pelo radicalismo da política ultraliberal de privatização e a concepção de Estado mínimo a serviço das grandes corporações transnacionais, práticas que iam de encontro ao projeto religioso militar de purificação do espírito das nações, dos indivíduos e da humanidade. O mercado financeiro ama o capitão Bolsonaro, mas eles amam mais a escola de Chicago, observou Bannon. Olavo de Carvalho esclareceu que não tinha nenhuma influência sobre o cara de Chicago. Ultraliberalismo econômico e ultrarreacionarismo dos costumes. É mais uma das morfologias do bolsonarismo ou da face do nazifascismo tropical desta quadra do século XXI. Bannon quis saber o que Olavo de Carvalho ensinava e no que consistia sua filosofia. Olavo explicou que sua crítica aos pensadores de referência do Ocidente, Kant, Hegel, Marx e outros, se dava porque todos esses filósofos são instrumentos para resolver os problemas filosóficos. E definiu sua filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da filosofia e vice-versa. Consta que se seguiu um silêncio à mesa. E aqui eu me lembro do Gilmar Mendes, depois do voto do Cássio, que o Gilmar Mendes disse: meu contributo é o silêncio. Vamos lá. O diálogo prossegue. Bannon ainda quis saber qual era o método utilizado nas aulas, o tamanho do pelotão, número de alunos, e como está estruturado o curso. Olavo respondeu que o curso avança em espiral. Sobre seu método, disse que é a honestidade intelectual de confessar o que se sabe e o que não se sabe. Por Bannon mostrar não ter compreendido, um aluno também presente ao jantar socorreu o mestre. Quando você pergunta o método, me faz pensar o que acontecia antes de alguém definir o que era a palavra método. É isso que o professor nos ensina. A conversa termina com Bannon dizendo: é aqui que divergimos. Para Bannon, o método tem que ter o objetivo definido para atingir o que se deseja. O encontro entre Bannon aconteceu, como já disse, em janeiro de 2019.
em janeiro de 2019. O Steve Bannon. Steve Bannon é o criador do movimento, organização de caráter nacionalista reacionário e, portanto, xenófobo, que reúne fascistas, nazistas e a extrema-direita que se apresenta como alt-right, direita alternativa. O movimento parte do princípio que o capitalismo do pós-Guerra Fria tomou o rumo estatizante a serviço das grandes corporações transnacionais, tolheu a liberdade individual e se distanciou dos valores judaico-cristãos que formaram a civilização ocidental, em especial os Estados Unidos. Bannon foi o mentor da ordem dada por Donald Trump de barrar a entrada e expulsar residentes muçulmanos autorizados e portadores de green card. O movimento é atravessado por inspiração religiosa militar, como era a Ordem dos Templários, criada no século XI, da Primeira Cruzada, que tinha por objetivo proteger dos muçulmanos os peregrinos cristãos a caminho de Jerusalém. Segundo o fundador do movimento, as sociedades ocidentais se encontram nas primeiras etapas de um conflito muito brutal e sangrento contra o jihadismo islâmico fascista, que deve ser enfrentado pelos governos sob a pena do fim da civilização judaico-cristã. Essa, estou dizendo eu, é uma das chaves que explica o vínculo do bolsonarismo com Israel, a união na luta contra a causa palestina. Na perspectiva política do movimento, a civilização ocidental perdeu a fé e só será regenerada pela violência. A humanidade, o indivíduo e a nação serão renovados quando submetidos à purificação por meio de atos violentos. Bannon define o movimento como transnacional, populista de centro-direita de classe média e do trabalhador e da trabalhadora que estão fartos do que o partido de Davos diga a eles o que tem que fazer. Bannon enxerga Davos como a meca do liberalismo sem pátria, que despreza as classes trabalhadoras nacionais. Aqui é possível reconhecer a feição nazi-fascista do movimento, a mesma feição visível do bolsonarismo. Nem liberalismo, agora na sua versão atual ultraliberal, nem socialismo e muito menos comunismo. Todos precisam ser varridos para que se restabeleça a época dourada do capitalismo de meados do século XX, que, segundo Bannon, distribuía a riqueza entre a classe média e garantia a paz social. Entende Bannon que o final da Guerra Fria permitiu o globalismo que levou à crise de nossa fé, à crise do Ocidente e à crise do capitalismo. Entretanto, o inimigo maior é o comunismo. Sindicatos ou quaisquer outros dispositivos institucionais que organizem o trabalhador devem ser destruídos e substituídos por um sistema de organismos que penetre profundo nas massas e impeça, em definitivo, a independência da classe trabalhadora. Esse sistema particular e original, que se destina a rasgar os direitos laborais e transformar a classe trabalhadora em um punhado amorfo, que jamais volte a se restabelecer como classe, é o nazifascismo. Em território brasileiro, ele se instalou no Palácio do Planalto e o nome do ocupante recebeu o sufixo ismo, que derivou no substantivo bolsonarismo. Sobre o caráter único original do fascismo, Palmiro Togliatti, que dirigiu o Partido Comunista Italiano depois da prisão de Gramsci, escreveu que o fascismo diferia de todos os regimes reacionários que se fortificaram no mundo do capitalismo contemporâneo, porque era irreconciliável com as organizações operárias, e hoje podemos ler trabalhadoras. O fascismo rejeita todo e qualquer compromisso com a classe trabalhadora, imprimindo perseguição feroz, desde privá-la da existência legal até o extermínio físico dos seus militantes. O bolsonarismo penetrou fundo na massa pequeno-burguesa, assolada pelo complexo jurídico, parlamentar, financeiro e midiático. Assim como também penetrou nos desorganizados políticos, nos sem classe, sem partido, sem ideologia e diferentes e doentes da fragilidade ideológica que permeia o Brasil. Ao mesmo tempo, o caldeirão do capitalismo contemporâneo aquecia e temperava uma força ideológica convicta de sua missão redentora de salvar o Brasil da bandeira vermelha, dos costumes imorais
e da expropriação dos bens. Missão sem nenhuma base fática, mas com a fé da religião e a certeza do poder militar, o bolsonarismo se apresentou para disputar o poder, que se traduz na consigna Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O bolsonarismo chegou para mudar o regime. A esse regime reacionário eu chamo de república militarizada do Templo de Salomão. O bolsonarismo não é resultado de uma combustão social espontânea, é consequência da cultura política autoritária e conservadora da direita brasileira desde sempre. O mais recente exemplo é a Carta Aberta à Sociedade referente a medidas de combate à pandemia, documento de 13 páginas, cerca de 2.700 palavras, assinado por economistas, banqueiros, empresários e ex-autoridades do setor público, cobrando mais vacinas, máscaras gratuitas, distanciamento social e auxílio emergencial. Nada de impeachment ou qualquer outra forma de afastamento do nacional genocida que ocupa o Palácio do Planalto. Na economia, nenhuma menção a taxar grandes fortunas, heranças e dividendos, e ainda pede a reforma administrativa para que o Estado possa suportar as políticas sociais destinadas aos mais pobres e vulneráveis. Um trechinho da carta, como semiólogo, um trechinho da carta chama atenção pelo estilo. Num dos momentos sobre a ausência de liderança, a carta critica o nacional genocida pelo flerte com o movimento antivacina que caracterizou a liderança política. Um flerte. O bolsonarismo orgânico é o paroxismo exposto, desabrido, orgulhoso, portanto, sem nenhuma vergonha dessa cultura. Nessa fileira estão os filhos e órfãos da ditadura. Dele se difere o bolsonarismo light, que reside sem que se saiba como tal, na subjetividade formada pelos e nos aparelhos privados de hegemonia, dentre os quais se destacam os meios de comunicação. Nesse viés de subjetividade roubada, pode-se identificar os neopentecostais das igrejas midiáticas que foram fiel da balança na eleição presidencial de 2018 e assim segue sendo. O bolsonarismo sem consciência, que existe pelo hábito de conviver no ambiente de correlação de forças desiguais naturalizado pela direita, é o bolsonarismo do ator social médio representado no funcionário público descrito por Trotsky em um dos seus importantes artigos produzidos para quem assistia à ascensão do nazismo na Alemanha dos anos 30, antes da nomeação de Hitler a chanceler. Escreveu Trotsky. O funcionário mais leal, o mais neutro, o menos ligado aos nacional-socialistas, reflete mais ou menos assim. Atrás dos sociais-democratas encontram-se milhões de homens. Possuem meios enormes, a imprensa, o parlamento, as prefeituras. Está em jogo a própria pele deles. Na luta contra os fascistas, o apoio dos comunistas lhe é assegurado. E, apesar disso, esses senhores poderosos se dirigem a mim, funcionário, para que eu os salve contra o ataque de um partido que agrupa milhões de membros e cujos chefes podem amanhã tornarem-se meus superiores. Então, é porque os negócios desses senhores, os sociais-democratas, andam mal, e talvez muito mal. Já é hora de eu, funcionário, pensar também na minha pele. Os meios hegemônicos de comunicação foram fundamentais para o sucesso do nazifascismo tropical, disseminando notícias falsas, as fake news, informações erradas e desinformação. Bannon é um grande produtor de notícias falsas. Fez parte do Conselho da Cambridge Analytica, criado em 2013 como braço informacional de uma empresa de mineração inglesa para analisar os dados do processo eleitoral de 2016 que elegeu Donald Trump. A tarefa era fazer uso indevido dos dados de milhares de usuários do Facebook. A Cambridge Analytica, consoante com os meios digitais de comunicação, inaugurou nova forma de fazer campanha política, dessa vez não mais falando à nação, mas segmentando e dirigindo as mensagens produzidas de acordo com os diferentes perfis. Esse é o método objetivo e direto de Bannon. No Brasil, o método Bannon encontrou espaço na família do nacional nazista, do nacional genocida, a partir da relação dos filhos com Olavo de Carvalho, e recebeu o nome de Gabinete do Ódio. Voltamos a 2005. Em 23 de outubro desse mesmo ano, foi realizado o referendo
sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições. Estava em disputa a aprovação ou não do artigo 35 do Estatuto de Desarmamento de 22 de dezembro de 2003. Dizia o artigo 35: é proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6 desta lei. Pela gravidade do assunto, o referendo estava previsto no próprio Estatuto do Desarmamento. A população brasileira deveria responder a seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Os eleitores podiam optar pelo sim, pelo não, pelo voto em branco ou pelo voto nulo. Ressuscito o acontecimento para contar uma história breve. Militei pelo sim em banquinhas itinerantes na zona sul do Rio de Janeiro. Certa noite, no Baixo Gávea, reduto boêmio, que mistura todas as tribos cariocas, fui abordada por uma moça tipo ideal da juventude dourada da classe média alta. A moça perguntou do que tratava a banquinha. Ela tinha informação sobre o referendo. Expliquei a campanha pelo sim, e ela me explicou a importância do não. Virou para mim e perguntou: você conhece os bolcheviques? Lembrei de Sócrates e seu método da parturição das ideias, eficaz para a manutenção do diálogo e garantia da pergunta seguinte. Respondi: não. E no parto das ideias, a moça foi descrevendo a situação atual de infiltração bolchevista no Brasil, do perigo que todos estavam correndo, da necessidade de nos armarmos para a defesa própria, tanto física como dos bens. Era uma fala sincera. Ela me advertia sem agressividade. Foi aterrorizante ficar frente a frente com aquele rosto de menina e fala de assassina, como disse o Adi Damus sobre a procuradora da Lava Jato, que sugeriu ser preciso atingir Lula na cabeça. Resultado final do referendo: 63,94% para o não e 36,06% para o sim. Ou seja, aprovada a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional. Dou um passo à frente de 2 anos e retornamos a 2005, de onde trago um último marco inaugural que, em relevância, poderia ter iniciado esse inventário de inconvenientes que resultaram no bolsonarismo. Falo da ação penal 470, carimbada pela mídia corporativa de mensalão. O Poder Judiciário e a mídia corporativa protagonizaram e inauguraram o modo híbrido de combater o avanço das forças sociais que se opunham e seguem se opondo às políticas de desmonte dos direitos sociais e econômicos conquistados nas lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras desde o século XVIII da Revolução Industrial. A Ação Penal 470 foi a matriz da Operação Lava Jato. A Ação Penal 470 foi criada para barrar de vez a intenção das forças progressistas de governarem o país, e a estratégia cirúrgica foi exterminar as lideranças no endereço certo, o Partido dos Trabalhadores. Lembremos que não há conciliação entre fascismo e organizações autônomas de trabalhadores, e muito menos no caso do nazismo. Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal se uniram. O ardil do ministro relator do caso, Joaquim Barbosa, foi considerar a Visanet uma empresa privada como empresa pública, apesar de ter como acionistas, além do Banco do Brasil, vários bancos privados. Era julho de 2007. Era julho de 2007. Em julho, a mídia corporativa, em específico a TV Globo, entrou no caso e as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores foram sendo golpeadas. A violência provocou uma assertiva do então presidente Lula. Se joga suspeição sobre todo mundo e se prova muito pouca coisa. A TV Globo se encarregou de desinformar, instaurar suspeita e produzir a versão em parcela significativa da sociedade que depositava confiança no governo do PT que acabara de ser eleito. A TV Globo e sua arte de tubo de esgoto, jorrando o dinheiro da corrupção que era culpa do PT. E assim se passaram 9 anos, até que em 2014, do tubo de esgoto nasceu a Operação Lava Jato, que acusou, intimidou, prendeu, destruiu reputações e acabou com a escalada ascendente do desenvolvimentismo soberano que o país seguia trilhando. Todos conhecemos o efeito da mentira repetida, ainda mais quando propagada por um aparelho privado
enraizado nos hábitos cotidianos do país. Em todas as práticas institucionais golpistas, desde a ação penal 470, passando pelo impeachment da presidenta Dilma, a farsa da Lava Jato, um alinhamento editorial das organizações Globo ilustra com precisão o pronunciamento de Joseph Goebbels, feito em 1935. Sempre declaramos que nos serviríamos dos meios democráticos para conquistar o poder e que, uma vez no poder, negaríamos aos nossos inimigos todas as possibilidades que nos foram concedidas enquanto éramos oposição. Em 2005, o subterrâneo se movia e a caravana republicana e progressista seguia confiante na solidez do terreno. Em outubro de 2018, me chegou às mãos o texto Espere Calmamente, do historiador e jornalista Volker Jürisch, publicado nesse mesmo ano no jornal alemão Die Zeit, A Hora. O artigo é feito a partir de declarações, argumentos e ponderações de jornalistas, políticos, escritores, diplomatas, os chamados formadores de opinião, sobre a nomeação de Hitler para chanceler, com apoio declarado em carta de empresários, banqueiros e outros da sociedade civil em 1933. Vou citando o artigo. Começa assim. Há razões para se preocupar? Não, pensou um funcionário do Arquivo de Economia Internacional de Hamburgo, Alemanha. Acho que considerar a chancelaria de Hitler como um evento extraordinário é infantil o suficiente para deixar esse sensacionalismo para seus reais seguidores, escreveu o funcionário em seu diário em 30 de janeiro de 1933. Assim como ele, muitos alemães não reconheceram inicialmente essa data como ponto de virada dramático. Poucos sentiram o que a nomeação de Hitler como chanceler realmente significava e muitos reagiram ao acontecimento com uma indiferença chocante. O chanceler do gabinete presidencial havia mudado 2 vezes em 1932. As pessoas quase se acostumaram com esse ritmo. Porque o governo de Hitler deveria ser algo mais do que apenas um episódio. Nos noticiários exibidos nos cinemas, a informação sobre a posse do novo gabinete foi a última, depois dos grandes eventos esportivos. Isso, apesar do fato de Hitler ter explicado claramente em Mein Kampf, Minha Luta, e em incontáveis discursos antes de 1933, o que haveria de fazer uma vez no poder. Abolir o sistema democrático da Alemanha de Weimar, erradicar o marxismo, pelo que ele entendia serem os sociais-democratas e os comunistas, e remover os judeus da Alemanha. Quanto à política externa, não fazia segredo do fato de que queria revisar o Tratado de Versailles e que seu objetivo de longo prazo era a conquista e expansão territorial partindo da Alemanha até o Oriente. O grupo do presidente alemão Hindenburg, que colocou Hitler no poder, concordou com os objetivos do líder nazista de impedir o retorno à democracia parlamentar, cortar as correias do Tratado de Versailles, armar maciçamente os militares e, mais uma vez, fazer da Alemanha o poder dominante na Europa. Quanto ao resto das intenções declaradas de Hitler, seus parceiros de coalizão conservadora estavam inclinados a descartá-las como mera retórica. Uma vez no poder, argumentaram, ele se tornaria mais razoável. Eles também acreditavam que haviam enquadrado Hitler de uma forma que permitiria que suas ambições pelo poder e a dinâmica do seu movimento fossem mantidas sob controle. A sede de poder de Hitler não poderia ter sido mais subestimada. Os nove ministros conservadores do chamado Gabinete da Concentração Nacional claramente tinham mais peso do que os 3 ministros nacional-socialistas. Mas Hitler também tratou de garantir que 2 ministros principais fossem preenchidos por seus homens, o Ministério do Interior do Reich alemão e o Ministério do Interior da Prússia. Esse Ministério da Prússia significava ter o poder sobre a polícia do maior estado da Alemanha, importante condição para o estabelecimento do nazismo. O magnata da mídia e chefe do Partido do Povo Nacional da Alemanha, Alfred Hugenberg, recebeu o Ministério da Economia e Agricultura do Reich da Prússia. O superministro, junto com seus pares, os demais ministros conservadores, estavam convencidos de que poderiam fazer Hitler abandonar suas próprias ideias e seguir a orientação da maioria. Representantes de grandes empresas compartilhavam a mesma ilusão.
Em editorial do Jornal Geral Alemão, que tinha laços estreitos com a indústria pesada, o editor escreveu que trabalhar junto com os nazistas seria difícil e cansativo, mas que as pessoas tinham que ousar dar o salto nas trevas, porque o movimento de Hitler tornou-se o ator político mais forte da Alemanha. O chefe do partido nazista teria agora que provar se ele realmente tinha o que era necessário para se tornar um estadista. O mercado de ações também não parecia assustado. As pessoas estavam esperando para ver o que aconteceria. Os conservadores que ajudaram Hitler a ascender ao poder e seus opositores no campo republicano estavam errados na avaliação sobre a verdadeira divisão do poder. Em seu livro Desafiando Hitler, escrito no exílio na Inglaterra em 1939, o jornalista Sebastian Haffner relembrou o horror gélido que sentiu quando soube da nomeação de Hitler enquanto trabalhava como funcionário do tribunal em Berlim 6 anos antes. Por um momento, ele sentiu fisicamente em Hitler o cheiro de sangue e sujeira. Mas na noite de 30 de janeiro, ele discutiu os pontos de vista do novo governo com seu pai, um educador progressista liberal, e rapidamente concordaram que, embora o gabinete pudesse causar muitos danos, ele não poderia ficar no poder por muito longo tempo. Era um governo profundamente reacionário, com Hitler como porta-voz, e, considerando todas as coisas, não deveria ser motivo de alarme. Os grandes jornais liberais também argumentaram que nada realmente terrível aconteceria. O editor-chefe do jornal Folha do Dia de Berlim via o gabinete como a personificação do que os grupos políticos de direita unidos queriam desde a reunião que fizeram em 1931. Ele abriu o editorial do dia 30 de janeiro, escrevendo: foi alcançado. Hitler é o chanceler do Reich. Hugenberg é o ditador da economia e as posições foram distribuídas com os homens da Frente Habsburgo. A Frente Habsburgo foi essa reunião. É uma frente, a colisão formada pelos democratas cristãos, liberais, conservadores monarquistas e o partido nazista, ainda durante a República de Weimar, para derrotar os sociais-democratas que estavam no poder. A frente argumenta que o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e o ex-advogado-geral da União, José Levi. Bom, essa frente, formada pelos democratas cristãos, liberais, conservadores, monarquistas e o partido nazista, ainda durante a República de Weimar, para derrotar a social-democracia, os sociais-democratas estavam no poder. A frente é considerada o preâmbulo do ascenso de Hitler ao poder. O novo governo, dizia o editorial, tentaria qualquer coisa para intimidar e silenciar os oponentes. A proibição do Partido Comunista estava na agenda, assim como a redução da liberdade de imprensa. Mas mesmo a imaginação desse jornalista de reconhecida visão não foi longe o suficiente para conceber o poder de uma ditadura totalitária. Ele argumentou que havia uma fronteira que a violência não iria atravessar. O povo alemão, que sempre se orgulhou da liberdade de pensamento e de expressão, criaria uma resistência emotiva e intelectual e sufocaria todas as tentativas de estabelecer uma ditadura. No jornal de Frankfurt, o editor de política expressou dúvidas de que Hitler teria competência social para o cargo de chanceler, mas achava que a responsabilidade do ofício o transformaria de modo a que passasse a ser respeitado. A diversidade do povo alemão exige democracia, salientou o editor. O editor-chefe do Jornal Real mostrou menos otimismo. Os sinais estão apontando para uma tempestade, escreveu ele em seu primeiro comentário, destacando que a direita queria uma ruptura completa com tudo que veio antes. O jornal advertiu que o governo da concentração constituiu uma experiência perigosa que só se pode observar com profunda preocupação e com a mais forte suspeita. A esquerda também estava preocupada. Em seu apelo em 30 de janeiro, o líder do Partido Social Democrata e seu grupo parlamentar no parlamento alemão, o Reichstag, pediram aos militantes que dessem início à luta com base na Constituição. Cada tentativa do novo governo de prejudicar a Constituição, conclamavam, será recebida com a mais extrema resistência da classe trabalhadora e de todos os elementos da população que amam a liberdade.
Com a insistência estrita na legalidade constitucional, a liderança do Partido Social Democrata inaugurou o fato de que os governos anteriores já tinham esvaziado a Constituição e que Hitler não hesitaria em destruir seus últimos vestígios. O Partido Comunista da Alemanha, o KPD, também fez um erro de julgamento ao pedir uma greve geral contra a ditadura fascista do governo da concentração. Dado que havia 6 milhões de desempregados na Alemanha, poucos tinham o desejo de entrar em greve. O chamado para construir uma frente comum de defesa também não era muito popular entre os sociais-democratas, que os comunistas haviam difamado como sociais-fascistas pouco tempo antes. A ideia de agir fora do parlamento estava muito longe das mentes dos sindicatos. Na opinião dos representantes do movimento social-democrata dos trabalhadores, Hitler era um capanga das velhas elites de poder socialmente reacionárias, grandes proprietários da região do leste do Elbe e a indústria pesada da Renânia-Westfália. Em uma palestra no início de fevereiro de 1933, o deputado social-democrata Kurt Schumacher descreveu o líder nazista como sendo apenas uma peça de decoração. O gabinete tem o nome de Hitler no mastro, mas, na realidade, o gabinete é Alfred Hugenberg. Adolf Hitler pode fazer os discursos, mas Hugenberg vai agir. Os perigos que emanavam de Hitler não poderiam ter sido interpretados de forma mais grotesca. A maioria dos principais sociais-democratas e sindicalistas cresceu no Império Alemão. Eles poderiam imaginar uma repressão semelhante à lei antissocialista de Bismarck, mas não que alguém tentasse seriamente destruir o movimento dos trabalhadores em sua totalidade. No pleito de 1930, os nazistas obtiveram mais votos que a esquerda. O diário comunista Bandeira Vermelha escreveu sobre o acontecimento. Na noite passada, Herr Hitler teve seu maior dia, mas a chamada vitória eleitoral dos nazistas é o início do fim. A isso o Trotsky chamou de otimismo imprudente. O fato de a nomeação de Hitler significar que um antissemita fanático chegou ao poder deveria ter deixado os judeus da Alemanha, acima de tudo, nervosos. Mas esse não foi o caso. Em uma declaração feita em 30 de janeiro, o presidente da Associação Central dos Cidadãos Alemães da Fé Judaica disse: em geral, hoje, mais do que nunca, devemos seguir a diretiva. Espere calmamente. Disse ainda que, embora se observe no novo governo com profundas suspeitas, o presidente Hindenburg representa a influência calmante e, por isso, não havia razão para duvidar do seu senso de justiça e lealdade à Constituição. Como resultado, acrescentou, deve-se estar convencido de que ninguém ousaria tocar nos nossos direitos constitucionais. E, de acordo com o editorial do jornal judeu Crítica Judaica, publicado em 31 de janeiro, há poderes que ainda estão despertos no povo alemão, que se levantam contra as políticas antijudaicas bárbaras. Levaria apenas algumas semanas até que todas essas expectativas se mostrassem ilusórias. Diplomatas estrangeiros também fizeram falsas suposições sobre a natureza de mudança do poder. O cônsul-geral americano em Berlim acreditava que era difícil fazer uma previsão clara sobre o futuro do governo de Hitler e falava de sua suposição de que representava um fenômeno de transição no caminho de uma situação política mais estável. Para o embaixador britânico, parecia que os conservadores tinham conseguido cercar os nazistas com sucesso, mas ele também previu que em breve haveria conflitos entre os parceiros de coalizão, porque o objetivo dos conservadores de restaurar a monarquia não poderia ser conciliado com os planos de Hitler. Ele respondeu que o ministro das Relações Exteriores... Ele recomendou que o ministro das Relações Exteriores adotasse uma atitude de esperar para ver o novo governo. O embaixador francês chamou o novo gabinete de experiência ousada, mas também sugeriu que o governo permanecesse calmo e aguardasse novos desenvolvimentos. Quando encontrou Hitler na noite de 8 de fevereiro, durante uma recepção realizada pelo presidente alemão para o corpo diplomático, ficou aliviado. O novo chanceler parecia aborrecido e medíocre, uma espécie de Mussolini em miniatura.
O enviado suíço ouviu falar da nomeação de Hitler enquanto almoçava com algumas personalidades alemãs elevadas. E, como a maioria dos outros diplomatas, errou ao descrever o resultado. Hitler, que por anos insistiu em governar sozinho, foi forçado, cercado ou constrangido, junto com 2 de seus discípulos. Eu já estou terminando. Raramente um projeto político foi revelado tão rapidamente como uma quimera, como a ideia de que os conservadores domariam os nazistas. Em tempos de astúcia tática, Hitler se elevava acima dos seus aliados e oponentes. Em pouco tempo... Oh, meu Deus. Desculpe. Eu vou desligar aqui o telefone, tá? Desculpe. Dominar a astúcia. Raramente um projeto político foi revelado tão rapidamente como uma quimera, como a ideia de que os conservadores domariam os nazistas. Em termos de astúcia tática, Hitler se elevava acima de seus aliados e oponentes. Em pouco tempo, ele os ultrapassou e os empurrou contra a parede. Hitler precisou de apenas 5 meses para estabelecer seu poder. No verão de 1933, os direitos fundamentais e a Constituição foram suspensos. Os estados sofreram intervenção, os sindicatos foram esmagados, os partidos políticos banidos ou dissolvidos, a imprensa e o rádio enquadrados e os judeus despojados de sua igualdade perante a lei. Tudo que existia na Alemanha fora do Partido Nacional Socialista havia sido destruído, disperso, dissolvido, anexado ou absorvido. Hitler ganhou o jogo com pouco esforço. Ele só teve que soprar e o edifício da política alemã entrou em colapso como um castelo de cartas. Eu termino a aula com uma afirmação e uma pergunta. A afirmação que faz coro em alguns aspectos com João César de Castro Rocha, o Trotsky eu acho uma delícia, que eu acho ele fundamental pelo seguinte, né? Porque o Trotsky escreveu acompanhando os acontecimentos. Ele não foi nem anterior, nem posterior, foi ali no olho da coisa. E foi de uma clareza assim, que eu acho extraordinária. E sempre que quiserem começar, quem quiser se aprofundar em estudo de nazifascismo, lê o livro Grande Transformação do Polanyi. Isso aí, para mim, é basal. E tudo que tiver do Polanyi, eu recomendo que se lê. Ele tem um opúsculozinho sobre fascismo, eu acho importantíssimo. Então, vamos lá. Vamos na... Posso ir? Vocês sabem que os nossos professores, é muito bom ter professor, aliás, é muito bom ser aluno. O Fiore fez um artigo que ele publicou no Tutameia, no site Tutameia, que eu recomendo a todos vocês que leiam, e o Fiore faz exatamente essa pergunta. Como é que se explica este suporte ainda de 20% a 15% da população diante desse massacre humanitário? Porque o Bolsonaro é fácil de explicar. Agora, o bolsonarismo, que costumam chamar de raiz, eu chamo de bolsonarismo orgânico, eu acho que chamam assim para não confundir com a questão do orgânico da esquerda. Eu só consigo entender porque é aquilo que a gente sempre falou, que eu sempre falei nas minhas aulas, não é? É a face mais reacionária, a que extrapola, não é? Quando a direita não dá mais, quando o liberalismo não dá mais resposta à crise do capitalismo, né? A direita solta esse monstro que nasce nela. O liberalismo solta esse monstro. Agora, por que as pessoas têm isso introjetado? Eu acho que é muito dessa nossa formação, vem da formação brasileira, das nossas origens. Nós somos desde sempre racistas, somos desde sempre patrimonialistas, oh meu Deus, bom, esqueci a palavra. A gente tem isso, tem essa linhagem. E como isso nunca foi trabalhado de uma forma mais democrática, nós só tivemos muito pouco tempo de democracia. Comunismo, então, nunca. Socialismo, muito pouco também. Tivemos aí uma social-democracia. Então, isso nunca foi trabalhado nos aparelhos, nas instituições onde a gente se forma. Então, eu acho que só pode vir daí. Eu estou com a mesma questão do Fiore.
Como é que se explica uma coisa dessas? Né? Aí você tem toda a tradição dos porões da ditadura, né? Aí é isso, é a escola. A Marília contou um episódio, aí logo que começou, que elas chegavam na janela jogando flores para os tanques. Né? Ela era uma menina. Né? A sorte é que por ela ou por alguns contatos, ela conseguiu sair disso. Senão, até hoje, ela não estaria aqui. Ela estaria tirando flores. Aliás, ela estaria de verde e amarelo na rua. Né? É isso, eu só posso atribuir a isso, eu não tenho resposta para isso, né? Mais objetiva. Os psicanalistas ensaiam, eu não gosto, eu acho uma definição muito perigosa, acho um cerceamento muito perigoso patologizar as coisas, botar na ordem da patologia, não é? Porque aí todo mundo fica inimputável, todo mundo está justificado, eu não gosto disso. Eu não trabalho com isso. Não é que eu esteja negando que haja esse corte, esse recorte. Eu só estou dizendo que é muito simples. Tá bom, eu furei seu olho, Marília, eu sou maluca. Tá bom, acabou. Não vou conversar do quê? Foi isso uma das coisas que não me fez gostar muito daquele filme O Coringa, né? Porque eu acho que ele já parte de um princípio equivocado, né? Que ele era maluco. Bom, se ele é maluco, ele vai fazer o que ele quiser. Claro que aí ele é oprimido, a loucura dele é levada ao paroxismo pela violência do sistema. Se fosse um sistema solidário, harmonioso, gentil, a loucura dele não... Aquela loucura, a violência que a loucura dele permitia ficar à vontade, não sairia. Né? Mas ele era maluco. E aí, diferente de Bacurau. Bacurau não tem ninguém maluco ali. O que eles fazem? Eles vão... eu acho genial aquele lugarejo, né? Que aí chega. Qualquer pessoa que chegue lá, eles falam assim, já visitou o nosso museu? E eu pensava comigo, gente, que museu que vai visitar aí nesse lugarejo? Estava lá, era a história deles, era a história da resistência. Né? E foi isso, eles foram visitar o museu deles e botaram para correr o Yankee, quando vai ali ser enterrado vivo, diz assim, isso é só o começo. O filme ainda acaba com essa advertência. Acho aquele filme fantástico em todos os sentidos, né? Na linguagem, tudo. O Rogério pode falar bem disso. Né? Acho genial quando ele fala, que um dos moradores fala assim, estamos sob efeito de psicotrópicos. Acho aquilo genial, né? Que são as coisas naturais, né? que eles da terra deles, que eles usam para se potencializarem. Acho Bacurau uma tese. Então, Marília, não sei, mas eu estou me sentindo bem escorada, porque, como o José Luiz Fioli também não sabe, né? Então, estou me sentindo escorada. Agora, cenário presente. Né? Bom, aí tem várias coisas. Eu acho que nós demos uma certa sorte, porque o Bolsonaro é um nazista, né? Ele não é fascista, ele é um nazista. Isso aí eu já acho nas outras aulas. E ele tem esse voluntarismo. E ele ficou muito chateado com o Ernesto. Vocês devem ter percebido, como eu destaquei bem, o Ernesto Araújo. Né? O Ernesto Araújo foi uma perda violentíssima nessa articulação internacional. Já tinha sofrido o problema da não eleição do Trump. Né? E a perda do Araújo foi muito violento. Então, porque não há nada de maluco no projeto dele, ele é destemperado na forma de agir, ele não tem sutileza, né? Ele come com a mão ali, ele cria problemas, né? Coisa que a direita limpinha detesta, não aceita isso, não a representa. Então, o Bolsonaro fez o seguinte, me provocaram, que é igual a ratazana, está acuado, ele vai para cima. Me provocaram, então eu vou, de novo, comer as instituições por dentro, porque isso é muito interessante, como eles orquestraram isso. Né? Naturalmente, que não foi da cabeça dele, ele está muito bem assessorado. O que nós vamos fazer? Para que vai destruir as instituições na sua forma até física? Para que vai botar abaixo o prédio do Supremo? Para que vai
demitir todos ou metralhar lá, embora seja um sonho do Bolsonaro, metralhar lá os ministros. Não, a gente vai botando gente da gente, vai comendo por dentro as instituições. E foi o que ele fez agora. Botou os 3 ministros para correr, né? E o outro ministro saiu fora também. Eu tenho... Aí são interpretações, né? Porque eu não tenho dados concretos, então eu tenho minhas leituras. E aí, pronto, agora ele vai botar o pessoal dele lá. Eu tenho muita suspeita que ele coloque aquele almirante que ele queria botar no Itamaraty, que ele coloque como ministro da Marinha. Né? Isso atropelando a lista, né, dos oficiais, atropelando a hierarquia. Não tem hierarquia para esse homem. Né? Ele não tem essas sutilezas, ele não tem tempo a perder. O bolsonarismo, ele é uma forma de... Ele quer mudar o regime. É diferente da direita. A direita não quer mudar o regime. Né? Ela quer fazer mexidas no sistema que permitam que o seu modelo econômico, né, triunfe. A extrema-direita também não quer mudar o regime. Ela faz confusão, ela cria caos, ela faz violência, mas ela não tem interesse. Agora, o nazifascismo tem. O nazismo. O fascismo, o Mussolini aguentou. Até 1938, ele foi aí que ele começou a fazer, por pressões, umas leis discriminatórias, mas o fascismo ele sempre usou o Estado. O nazismo não usa o Estado. O nazismo, o próprio Estado é a sua comunidade. Então, eu queria estabelecer essa diferença. Então, Marília, eu vejo o seguinte, eu acho que ele agora se meteu numa sinuca de bico, o Bolsonaro, e os bolsonaristas, né, estão segurando a onda, acho que ele mexeu no segundo bico, porque Momar Obey mexeu com as Forças Armadas, mexeu com as suas hierarquias. Então, eu acho assim, o Fiora acabou o artigo dele muito bem. Ou os militares vão resolver isso, né, ou então vão tirar ele, ou os militares vão forçá-lo a renunciar, ou, e aí eu me lembrei muito daquela história do Oquê, vão obrigá-lo a renunciar ou vão interná-lo num hospício. Não é? São 2 possibilidades. Né? Eu não sei o que os militares estão pensando. Eu não sei. Eu sei que isso foi de uma... bom, inabilidade ele é inábil mesmo. Né? Mas isso... Vamos ver como é que eles vão segurar isso. Não tenho ideia. E nós, no meio disso, né? Com esse ministro Queiroga, que anteontem, eu nunca... Olha, isso é o tal do sem precedente, Maria. Isso, ele chegou na televisão e falou assim, nós temos que racionar o oxigênio. Porque o problema do oxigênio no Brasil não é de produção, é de transporte, como você transporta. Né? Então, hoje ele veio falando que está comprando caminhões no Canadá, veja que absurdo a gente comprando caminhões fora. Veja que absurdo. O que fez essa sanha do golpe lá atrás. Então, ele falou que nós deveríamos racionar o oxigênio. Tá bom, Marília, você fica 10 minutos sem respirar, tá bem? Eu vou racionar o oxigênio. Então, Marília, eu não sei como é que nós vamos fazer, nós estamos entregues, é um governo que mente o tempo todo, que, aliás, é uma característica, não sei. Vai chegando, a gente vai vacinando, as pessoas estão morrendo aos borbotões. Maria Luísa, há dois comentários, ou até 3 comentários, do Wagner, se ele quiser expor para você. O Wagner, ele escreve que o bolsonarismo não é um fenômeno racional. Isso está no chá. Não é um fenômeno racional. Somente o viés psicológico é capaz de explicar o bolsonarismo. E tem a Cecília, que fala o seguinte no chá: o bolsonarismo é irracional. A Cecília tem o Silas, o Antônio Silas, que fala que a parcela de 25% dos que ainda apoiam é constituída de militares, paramilitares, seguranças e empresas de segurança e religiosos evangélicos, católicos, que não representam a maioria radicais. Eu não sei se eles
querem Não, conversar com você. eu gostaria de falar sobre isso. Foi o Wagner que perguntou a questão da racionalidade. O Wagner e a... Desculpa, Cecília. e a A Cecília. Cecília, Pois é, o bolsonarista é essa é uma irracional. questão. E a irracionalidade não é loucura. A irracionalidade é um modo de pensar, é um modo de proceder. Não é? Dizem que o racionalismo, né, ele fez muitas promessas que a realidade não cumpriu. O racionalismo que nasceu a partir do século XVIII, ele começou a frustrar as expectativas. A questão na Alemanha, quando a Alemanha sofreu aquela derrota brutal na Primeira Guerra e o Tratado de Versailles arrebentou com a Alemanha, acabou de arrebentar com a Alemanha, né? O povo alemão foi tomado de uma descrença com a racionalidade absoluta. Eles enlouqueceram. Se você olhar à luz da razão, eles enlouqueceram. Né? Se você estiver partindo do princípio, se você raciocinar a partir das grandes linhas dos movimentos racionalistas, eles enlouqueceram. Pode ser, você pode patologizar, né? Fulano ficou maluco, né? Essas pessoas todas são malucas. Essas pessoas que saem de casa para ir à praia, com os médicos gritando, fiquem em casa, não se aglomerem. Essas pessoas são todas malucas, vão todas para o Pinel. Não é, houve uma descrença brutal na racionalidade. Não foi, eles perderam emprego, eles perderam casa, eles perderam a possibilidade de ter um futuro, foram perdendo por esse modelo violento que é esse neoliberalismo, né? Esse capitalismo rentista. Então, eu vou mais como se não houvesse amanhã, é a musiquinha do Renato Russo. Vou amar as pessoas como se não tivesse amanhã. Eu tenho muito medo desse carimbo. Então, tá bom, eu estou numa sociedade de loucos. Aí o alienista, do Machado de Assis. Eu acho complicado isso, sabe, Wagner? Eu acho. Agora, o irracionalismo, ele não é uma loucura. Né? Ele é uma contraposição ao pensamento racional. Eu tenho sempre falado isso com a Marília e com o Rogério, que essa sempre é a minha preocupação, essa questão do racionalismo. Né? Não estou fazendo crítica, não. Eu acho Kant ótimo, sabe? Eu não estou falando, o Ponciano entende bem disso, né? Só que não deu conta, não está dando conta, né? É isso que eu acho. E qual foi a outra do racionalismo? Marília, está sem som, Marília. Desculpa. Então, a Ângela Sadoc faz também uma observação: genocida é muito ignorante para elaborar qualquer coisa, na minha opinião, e é movido por ganância junto com os filhos, mais do que a ideologia. Não, olha, eu não tenho dúvida, não é que a motivação dele é familiar, mas é isso mesmo. Isso aí é uma característica. Não tem Estado, é a comunidade dele. Só que ele é de quinta categoria. O problema dele é que a cognição dele é minúscula, né? A inteligência dele a inteligência no sentido intelectual, não é? O intelecto dele tem uma incapacidade de absorver coisas para além do que ele construiu como sendo o que é a vida para ele. Então, ele é um desastre. Ele é um desastre. Né? Agora, se ele não fosse... Olha, e eu vou te dizer uma coisa, viu? Que bom que ele é um desastre, sabe? Porque se ele fosse um cara preparado, né, nós estávamos muito mal parados, viu? Muito mal parados. Bom, vamos lá. Olha só, gente, olha só. Acabou? Aí, só um instantinho. Quanto? Só um instantinho, olha só. Eu tinha me inscrito quando a Maria Luísa falou do Olavo de Carvalho, mas agora não vai dar tempo para mim mais. Fala. Não, eu não dá tempo. O Alquer também está querendo se inscrever. Mas eu tinha me inscrito quando ela falou do Olavo de Carvalho, lá no início. Tá. Mas eu estava falando. Vou parar a gravação. Alguém pode fechar a sala depois? Eu vou ter que sair. Eu tinha dito que eu não ia poder ficar hoje.
Então, vamos acabar a aula, porque você vai ter que ir embora, ninguém sabe mexer nisso. Não, Então- eu só vou fechar a gravação. O Ricardo está aí, ó. O Ricardo está aí. Tá. Ele fecha a sala depois. Tô aqui. Pode deixar que eu fecho. Você bom. fecha? Tá, Fecho. eu vou parar só a gravação, então. Deixa eu me despedir das pessoas. O Albuquerque tá. Não é isso. Ele vai parar a gravação. Então, eu vou me despedir formalmente e nós seguimos.